Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Espero que bem. Também estou bem, só com muita saudade de vocês, de estar juntos lá no IP, né? Olha, nós vamos continuar estudando sobre as crianças. Está sendo muito bom saber mais sobre o passado das crianças na nossa cultura, como eram as brincadeiras que a mamãe e o vovô brincava no passado, como são as brincadeiras de vocês hoje, o que mudou. Nem só as brincadeiras, né? As formas de se vestir, como eram o comportamento das crianças no passado. Foi muito legal aprender mais um pouquinho, não foi? E agora nós vamos ver sobre outras culturas. Culturas em lugares diferentes. Precisamente, nós vamos estudar sobre a cultura da África. Será como se comportam as crianças na África? Será que lá também as crianças se divertem? Brincam? Será que a gente faz alguma coisa que é semelhante ao que as crianças lá na África fazem? Que as pessoas lá fazem? Sabia que tem algumas palavras que são de origem africanas que a gente fala aqui no Brasil? Nós vamos ver sobre isso. E também tem crianças lá na África que brincam, se divertem com os mesmos brinquedos e brincadeiras que a gente se diverte aqui. Exemplo, futebol. Lá também eles gostam de brincar futebol. Bambolê. Lá também as meninas, ó, gostam de rodar bambolê. Que mais? Vamos ver? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as crianças lá na África? Então venha com a professora Fabiane. Olha só quantas palavras nós falamos aqui no Brasil que são de origem africana. Caatinga, titica, cachumba, garapa, jiló, farofa, quiabo, moleque, canjica, muitas palavras. Quantas dessas vocês conhecem? Olha as brincadeiras das crianças lá na África: pular corda, bola, pé de perna de pau, jogando bola, olha lá. Danças, são costumes deles lá na África. Olha, as danças fazem instrumentos musicais. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre as crianças da África? Também se divertem, não é? Então, agora nós vamos saber sobre as culturas. Será que diferenças que tem da cultura lá da África com a cultura aqui do Brasil, que é onde você conhece? Será que as pessoas lá moram em casas como vocês moram? Tem a estrutura da cidade como vocês têm? Não, sabia? Tem muita gente que mora lá também, tem cidade, que tem prédio, que tem toda essa estrutura que você conhece. Mas tem crianças lá, pessoas que moram em aldeias, que trabalham com artesanato. Tem pessoas lá que moram em cabanas, porque lá na África também tem deserto. E no deserto as pessoas moram em cabanas, porque de acordo com a direção do vento, com o clima, eles precisam se locomover de um lugar para o outro. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a África, sobre as savanas, sobre quais animais tem lá na África. Vamos lá então. O terceiro continente mais extenso do mundo e o segundo maior em número de habitantes. Sua natureza exuberante e sua cultura peculiar chama a atenção de todos e atrai milhões de turistas todos os anos. Estou falando da África, o continente que vamos conhecer mais de perto hoje. Esta região é formada pelos países que são banhados ou são próximos do mar Mediterrâneo, como Marrocos, Líbia e Argélia. A população desses países é predominante branca, já que sua colonização foi feita pelos árabes. Nessa região encontramos também o Egito,
uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade, que até hoje preserva suas famosas pirâmides. Também no Egito encontramos a foz do rio Nilo, o rio mais extenso do mundo. Na África setentrional também encontramos o maior e mais quente deserto do mundo, o deserto do Saara. Lá as temperaturas podem chegar a 50 graus durante o dia e a 5 graus negativos à noite. A África Negra é uma região com grande diversidade étnica, ou seja, diversos grupos com cultura e idiomas diferentes entre si. Estima-se que cerca de 1.000 idiomas e dialetos diferentes são falados na África. A população africana é de cerca de 1 bilhão e mais da metade destes vivem na África Negra. Esta região também é presenteada com grandes maravilhas da natureza. Por exemplo, o Lago Vitória, o maior lago tropical do mundo, o Monte Kilimanjaro, uma exuberante montanha bem no meio da savana, e as próprias savanas, onde habitam os grandes mamíferos herbívoros, como o elefante, o hipopótamo e a girafa. E os carnívoros, como o leão, o leopardo e a hiena. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a África, não foi? Só porque falta uma coisinha aí nesse vídeo que a professora quer mostrar para vocês. Sabe o que que é? Como as pessoas moravam nas aldeias e como moravam no deserto, que a professora tinha falado anteriormente. Como não estava lá no vídeo, eu vou colocar algumas imagens para vocês verem como eram as moradias das pessoas lá nesses lugares e também como eles trabalhavam com artesanato, o que eles faziam. Vou colocar mais algumas imagens para você entender melhor sobre as pessoas lá da África. Olhem aí as aldeias. Esses são os Zulus, eles constroem as suas moradias em formato circular. Olha o deserto, como são as cabanas. Essas são bem grandes, tá vendo? Olha como eles se locomovem no deserto. E essas são as cabanas mais simples. O artesanato, pinturas no rosto. E algumas tradições que fazem lá na África. Aprenderam muito sobre a África, sobre a cultura da África, como se comportam as pessoas lá? Sim, eu também aprendi muito. Agora nós vamos continuar vendo sobre isso com o nosso livro. Você vai abrir lá na página 73 e vamos continuar agora estudando com o livro. Agora vamos iniciar então com o nosso livro, na página 73. Crianças de outras culturas, o continente africano. Primeiro vamos ver aqui nesse mapa, onde está o continente africano. Tá vendo aqui? Essa parte rosa? Todo esse espaço aqui é o continente africano. E olha onde está o Brasil aqui de verde. Vocês conseguiram ver o quanto o continente africano é maior que o Brasil? Quase o dobro. Olha lá, não é isso? Então, vimos que é muito grande mesmo o continente africano. Nós vamos ver algumas coisas que a professora, inclusive, já falou, mas vamos rever aqui com o livro, tá bom? Você já arrancou um dente e ficou banguela? Conhece alguém que é o irmão caçula? Já tirou um cochilo, jogou capoeira? Ou comeu angu? Nessas perguntas, várias palavras foram grifadas, sabe por quê? Essas palavras têm algo em comum. Todas se originaram de um continente chamado África. Essas palavras que estão grifadas são originadas da África. A professora falou outras palavras lá no vídeo, não falou? Essas aqui são outras palavras que também teve origem na África, que a gente fala aqui no Brasil também. A África é importante para o Brasil porque contribuiu para a formação do povo brasileiro e para a cultura do nosso país. Nós já observamos aqui no mapa e estão destacados o nosso país, que é o Brasil, e o país do continente africano, que aqui está o Brasil e aqui está o continente africano.
Próxima página. Na página 74, nós vamos voltar lá no texto que tem aquelas palavras sublinhadas e agora aqui vamos colocar o significado de cada palavra. Aqui está dizendo que a gente montaria grupos na sala e discutiríamos todas essas palavras nos grupos. Mas como não podemos estar na sala, nós vamos discutir por aqui mesmo, ok? Banguela. O que seria a palavra banguela? O que significa? Banguela são pessoas que faltam um dente ou mais, que tem aquela porteirinha que a gente fala, né? Às vezes quando você tá trocando os dentes, aí cai o dentinho, aí fica banguela, porque falta o dentinho, ok? Caçula. O que é caçula? O irmão mais novo ou filho mais novo. Cochilo. Você sabe o que é cochilo? Significa tirar um breve sono, fechar os olhos um pouquinho, fala descansar as vistas, tá tirando um cochilo. Capoeira é um tipo de luta esportiva, não é? Que às vezes toca o berimbau. Vocês conhecem a capoeira? Angu. Angu é um tipo de comida que se usa a farinha de milho, que faz que cozinha, que fica tipo um mingauzinho. É bem gostoso o angu. Você já comeu angu? Então, você vai procurar aí, ou no dicionário, junto com a sua família, e vai escrever aqui na frente o significado de cada uma dessas palavras, ok? Os povos que vivem na África. A África é o continente que apresenta o maior número de etnias do mundo. Etnias são grupos de pessoas com características e culturas semelhantes, está aqui escrito. É formada por vários países que possuem diferentes formas de se vestir, de falar, de agir, lugares diferentes de moradia, não é? Que vocês viram também lá no vídeo. Na página 75 agora, olha lá. As crianças têm modos de vestir diferentes dependendo do grupo que pertencem ou do local onde moram. Veja alguns exemplos. O grupo Zulu, lembra que a professora mostrou lá? O tipo de moradia, tá falando aqui, ó, constrói as suas moradias em formato circular, utilizando materiais da natureza, como palhas e tronco de árvores. Ó, em outras etnias, as crianças pintam o rosto e o corpo com argila branca para um ritual de transição da infância para a idade adulta. Lembra que a professora colocou algumas imagens lá com crianças com o rosto pintado de branco? Então, é para esse ritual aqui que eles fazem lá, quando passam da infância para a idade adulta. Existem famílias que moram em aldeias ou vivem em cabanas. A posição e a localização das cabanas podem mudar por causa do movimento da areia. Lembra que a professora também colocou lá? Colocou imagens lá das cabanas, como era no deserto? Há também famílias que vivem em casas ou apartamentos parecidos com os do nosso país. Vocês viram lá no vídeo sobre isso, não foi? Imagens sobre as cidades, como eram lá as cidades, como são as cidades lá na África, não foi? Outra curiosidade das crianças que vivem no continente africano são as escolas que elas frequentam. Existem crianças que estudam ao ar livre e cercadas pela natureza, ou seja, em locais abertos. Nesses casos, as aulas dependem das condições do tempo. Por exemplo, em dias de chuva, elas são canceladas. Não importa o país onde mora ou a que etnia pertence, criança é criança em qualquer local. Elas gostam de brincar e usam a imaginação para transformar situações em brincadeiras. Na África, as crianças também brincam de pular corda, futebol e pegador, como aqui também brincamos.
Agora vamos fazer as atividades. Vamos saber se você entendeu direitinho o conteúdo que nós trabalhamos hoje sobre a África. Olha lá. Marque a opção que, segundo o texto, retrata as crianças africanas. Moram apenas em aldeias ou vivem em cabanas? Né? Também moram em cidades com prédios, casas de alvenaria, não é isso? Então não vamos marcar essa. Próxima. Sempre pintam o rosto com argila branca? Sempre? Não, não sempre, né? Somente lá naquele ritual de transição da infância para a idade adulta. Então não vamos marcar essa também. Apresentam a mesma forma de vestir, de falar e de agir? Sim? Não, né? Lá fala que as diferentes etnias mudam a formas de vestir, forma de falar e também de agir. Então, também não vamos marcar. Também gostam de brincar e usam a imaginação nas brincadeiras? O que você acha? Sim, criança é criança, usa a imaginação e também se diverte. Então, vamos marcar essa opção. Mudando de página, agora para a página 77, número 12. Vamos pensar agora nas formas de viver das crianças africanas descritas lá no texto. Qual das formas de viver você achou mais interessante? De qual daqueles grupos? Aquele grupo que moram em ocas, que fazem miçangas, artesanatos com miçangas. Aquele outro grupo que pinta o rosto na transição da infância para a fase adulta. Temos também aquele outro grupo que moram lá no deserto em tendas. Qual desses grupos você gostou mais? Qual dessas formas de viver você achou mais interessante? Você vai escrever aqui qual foi o grupo que você gostou mais, que achou mais interessante, e vai justificar a sua resposta. Depois, você vai fazer um desenho para representar a sua resposta, ok? Aí você vai conversar. Aqui você conversaria com a professora, mas aí você pode conversar com a sua família. Por que você gostou mais desse grupo? Por que você achou esse grupo mais interessante? Por causa da forma de viver? De como eles vivem? Por causa dos artesanatos? Porque vivem em cabanas? E você acha que é interessante isso? Porque vivem em aldeias? Por causa do formato das suas casas? Você vai conversar aí com a mamãe e com o papai, ou as pessoas que estiverem aí junto com você, ok? Na página 78, traz aí uma brincadeira que brincam lá, que tem o nome quebeto, que é uma brincadeira que tem um formato parecido com o que a gente brinca aqui de corre-cutia, que forma a roda. Lá eles usam um cinto. Aí o passador fica em volta da roda e deixa o cinto atrás da criança, que vai continuar a brincadeira. Quando voltarmos às aulas, nós podemos fazer essa brincadeira lá dessa maneira, né? Para lembrar sobre esse conteúdo. E aqui embaixo tem um QR Code que continua falando sobre os costumes lá da África. Vocês vão poder conhecer uma cantiga de roda muito comum no Congo. Acessem lá esse QR Code para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre essa cantiga de roda. Agora, na página 79, traz uma literatura, O Cabelo de Lelê, que também fala sobre crianças que vivem na África. Você pode conferir, dando já uma olhadinha, às vezes, na internet, já procurar sobre esse livro.
E nós podemos também, na nossa próxima ficha de leitura, trabalhar esse livro, não é? Para a gente envolver mais um pouco os assuntos lá da África com a literatura. Mas se você já puder dar uma olhadinha, se você tiver essa literatura em casa, ou se puder pesquisar na internet, já pode dar uma olhadinha aí, que também vai falar sobre a África. Então, chegamos ao fim de mais uma aula e foi muito interessante, muito bom aprender mais um pouquinho sobre os costumes da África, não foi? Saber sobre o território da África, que é bem maior do que o do Brasil, saber sobre os costumes das crianças, as brincadeiras, como são as atividades que fazem lá, onde moram, como são os animais, a cultura, sobre pintar o rosto, os artesanatos. Foi muito bom aprender tudo isso, não foi? Então, fica a dica para você fazer lá aquela leitura sobre o livro O Cabelo de Lelê, que é bem legal. E a gente pode trabalhar depois na próxima ficha literária, para a gente preencher lá sobre o que você leu aí nesse livro, sobre a capa do livro, quem escreveu, quem foi o autor, quem é a personagem, os personagens, né? Então tá bom. Um grande beijo da professora Fabiane para você e até a próxima. Tchau, tchau!